Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Para aqueles que estão assistindo pelo YouTube, tenham uma santa tarde. Que Deus abençoe a todos vocês e abençoe também os que estão presentes aqui nessa capela. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de iniciar com uma oração do Vinde Espírito Santo. Pode ser? Vinde Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, pedimos a presença aqui do Espírito Santo para que Ele possa fazer morada aqui conosco e que Ele possa agir na minha pessoa e Deus possa falar através de mim para aqueles que querem ouvir. Muito bem. A primeira pregação que eu vou falar agora é sobre a oração de São Francisco. Creio que todos aqui conhecem a oração de São Francisco, que a princípio, quando você lê a oração de São Francisco, você vê logo o impacto, não é? Esse impacto é diretamente para aquele quem lê, para que nós possamos, de primeiro momento, praticar. Quando se lê, não somente ler por ler, mas a partir do momento que eu leio, eu possa vivenciar e praticar aquilo que está escrito. Porque uma oração que não é propriamente dito um mandamento, e nem mesmo um sacramento, mas é tudo aquilo que consiste o que Deus quer de cada um de nós. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler aqui uma história que é conciliado, primeiramente, a esta oração. Eu acho que todos vocês conhecem essa história que eu vou aqui ler para vocês, e eu quero que vocês prestem bem atenção. É uma história simples, mas que tem um fundamento. A história é o monge e o escorpião. Vamos lá. Monge e discípulos iam por uma estrada, e quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o bichinho o picou, e devido à dor, o homem deixou cair novamente no rio. Foi então à margem, tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem. Entrou no rio, colheu o escorpião e o salvou. Voltou o monge e juntou-se aos discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, deve estar doendo muito. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse. Seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia a sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu. Ele agiu conforme a sua natureza, e eu de acordo com a minha. Essa é a história do monge e o escorpião. Vocês prestam bem atenção no final da estrofe, que a história diz: o escorpião ele age conforme a sua natureza. No caso, o bicho, o animal. Seria eu ou você agir conforme o animal? Ou conforme o humano? Deveria muito bem a gente transformar essa história para os nossos dias, para nós, para mim e para você. Agora, transfigurando essa história na oração de São Francisco,
Como o homem deve agir? Preste bem atenção. O homem deve agir. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvidas, que o leve à fé. Onde houver erro, que o leve à verdade. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Onde houver trevas, que o leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agora eu pergunto para você, conforme está escrito aqui na oração de São Francisco, você é o escorpião ou você é a pessoa? É bom, muitas das vezes, a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida. Como nós temos agido, como animal ou como pessoa? Na maioria das vezes que nós estamos na rua, no nosso trabalho, no cotidiano, nós agimos como animal. Nós agimos por impulso, e é um perigo. Porque é no impulso que eu machuco a pessoa. E às vezes a gente fala e não pensa no que falou, mas já foi falado. Nesse caso, é muito importante a gente ver no que a gente vai falar, em como a gente vai se comportar com essa outra pessoa. Porque as atitudes é importante para a pessoa no qual está recebendo. Porque pode ser para ela um motivo de alegria, um motivo de tristeza, e se ela estiver, por acaso, passando por uma depressão, uma situação semelhante, de dor, de sofrimento, com a família, com o filho, com a mãe, não seria esse o motivo, de modo que ela possa piorar e, quem sabe, até se matar? A gente nunca sabe, não é? Nunca sabemos. É por isso que é importante a gente rever os nossos conceitos, o nosso comportamento, as nossas ações. Esta parábola nos faz refletir a forma de melhor compreender e aceitar as pessoas com que nos relacionamos. Não podemos, nem temos o direito de mudar o outro, mas podemos melhorar nossas próprias reações e atitudes, sabendo que cada um dá o que tem e o que pode. Isso é lógico. Eu não posso dar o que eu não tenho, o que eu não tive, o que eu não recebi. Se eu não recebi amor, como é que eu vou dar amor? Mas se eu tive uma educação triste, uma educação que não me compensou, é lógico que vou agir de acordo. São João Bosco, ele diz, em cada situação, por exemplo, que você está com uma outra pessoa e essa pessoa te responde com agressão, te responde com dureza, nós nunca devemos responder da mesma forma que ela nos atacou. Devemos responder de forma contrária, com amor e atenção e cuidado. Porque eu agindo dessa forma, eu vou fazer com que ela se depare com a situação e mude. Veja o exemplo dos santos. Os santos sempre agiram dessa forma, com o fim de salvar aquela alma e de levar aquela alma para Deus.
Então, com esse pensamento, os santos tinham essa preocupação de zelar pelaquela alma por amor a Deus. Faça uma reflexão agora, você. Verifique os seus pormenores. Onde você errou, onde você está errando, na sua família, por exemplo, com quem que você não está tendo um bom tratamento, ao seu filho, ao seu marido, pessoas próximas de você, para aquele que você, por exemplo, não consegue perdoar, por alguma mágoa que recebeu, ou você cometeu. É difícil, muitas das vezes, a gente fazer o bem. É mais fácil fazer o mal. É mais fácil por quê? Porque está em nós a facilidade de praticar o mal, a partir do pecado original. Nós já trazemos com isso, nós trazemos com o pecado original essa fraqueza de praticar o mal. Mas eu buscando Deus, buscando ajuda em Deus, e também por intercessão de Nossa Senhora, você consegue mudar. Você consegue mudar esse momento que você tem dificuldade na relação com o outro. Deus nos trouxe aqui nesse mundo para ser amor. E não agir como aquele escorpião, porque a natureza dele, propriamente dita, é picar, claro, para se defender. Mas eu, do contrário, vou ser diferente. Ele sabia que, no caso, a história do homem, do monge, que foi pegar o escorpião, ele sabia que ele ia ser picado. Mas ele foi com o intuito de salvar o escorpião. Ele correu o risco de ser picado, mas para salvar aquele escorpião. Seria eu ou você capaz também de morrer por amor a Deus pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe? Você seria capaz de morrer por ele, de doar sua vida por amor a Deus pelo seu irmão? É sempre bom a gente ter essa consciência e refletir para aquele que é católico, que é cristão, porque nós católicos temos como primeira missão ser santo. Então, se eu quero ser santo, eu devo mudar a partir de dentro, das minhas raízes. Eu não estou dizendo que é fácil, e nem direi que é fácil, e nem prometerei que será fácil, porque o caminho de Deus é estreito, mas quando eu quero, eu consigo. Eu consigo. Então, comece a praticar a partir de hoje essa atitude de mudança para melhor, de quem sabe até dar a vida pelo irmão. Como exemplo, muitos santos fizeram. São Maximiliano Kolbe, por exemplo, que doou a vida por um outro homem pai de família e ficou no lugar dele. E tantos outros santos que doaram vida por amor a Deus e não tiveram medo. Foram mártires. Derramaram o seu sangue como Cristo derramou o seu sangue na cruz. Neste ponto, avaliando, tente mudar a partir de hoje. Este conceito que você tem. Repetindo, não será fácil. Mas se você quer mudar para melhor, tem que ser por este caminho. Amém? Amém.